A paz, amada igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Amém. Você está feliz de estar na presença desse Deus maravilhoso? Amém. Você está convicto que você está no melhor local? Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Você está? Pode se sentar um pouquinho, pode ficar à vontade. Eu quero introduzir aqui, preparando você para estar a gente lendo a palavra de Deus, mas antes disso, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar. Uma vez me perguntaram, isso já faz uns 10 anos atrás, se eu cria em profecia. Eu achei interessante, eu estava dentro da igreja, pastor, e me perguntaram dessa forma. Por que eu quero dizer isso nessa noite? Você crê em profecia? Amém. Eu quero perguntar se você crê nos dons espirituais. Você crê? Amém. Assim, fale com bastante convicção. Eu creio. Eu creio. É importante dizer isso? Será que isso está na Bíblia? Será que tem um plano para os dias de hoje? Para atrapalhar que as palavras de Deus cheguem até nós? O que você acha? O tema que eu escolhi nessa noite: querem tirar da profecia para matar os profetas. E nós vamos olhar para a vida de Elias, que todos nós conhecemos, um profeta de Deus, que viveu um tempo de muita dificuldade. Houve um tempo de muitas mortes de muitos homens de Deus nessa época. E eu quero fazer menção disso. Se você hoje chegou na igreja sem esperança da palavra, eu quero dizer que Deus vai encher teu coração de esperança, porque a palavra é poderosa. Ela é verdadeira. A inspiração que você precisa está em você. Amém? Deus pôs uma semente em você. E precisamos viver isso literalmente. Amém. Obrigado. E por isso Deus me incomodou demais. Eu quero um culto nessa noite de glorificação, não para mim, mas para o Senhor. Vamos glorificar aquilo que está nas Escrituras? Amém. Você crê que nessa noite Deus pode te encher e te batizar com o Espírito Santo? Quem crê nisso? Amém. Quem crê que pode ser batizado e renovado e começar Deus falar profundamente, você falar em línguas? Quem crê nisso? Amém. Eu quero saber. Você crê nesse poder? Porque essa é uma evidência que tem que estar nos nossos dias. Amém. Amém? Então nós vamos hoje glorificar o Senhor pela palavra. E eu quero que você prepare. Não vou matar a profecia que está em você. Não vou matar nem em mim. Porque a palavra está em mim. Amém? E nós cremos nos dons proféticos. Amém? Está nas Escrituras? Sim. Por isso que eu quero que você me siga junto. Tem versículos aqui que são versículos que eu quero que você medite na tua casa. Por isso que eu fiz uma ênfase. Porque uma das tarefas do nosso adversário, como foi no tempo de Elias, matar os profetas e acabar com a profecia, é matar com os homens de Deus e as mulheres de Deus dessa época para acabar com a profecia. Mas nós sabemos que Deus é soberano. Que a igreja vai vencer. E que você tem a promessa. Amém? Posso dizer mais algo para te motivar? Talvez você está vivendo um período como Elias, no meio da escassez. Mas a Bíblia diz que houve um momento que Deus falou para Elias: vai haver seca. Mas teve um momento que Deus terminou dizendo: agora vai chover, Elias. Sabe o que Deus está te dizendo? Pode estar numa crise de seca, mas se você crê que a palavra está em você, Deus vai liberar a palavra e vai jorrar a água que você precisa. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então abra a palavra de Deus. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 14, só o versículo 1. Tome posse dele, porque são as Escrituras, não é eu que estou falando. E depois nós vamos diretamente 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Nós vamos orar bastante, amém? No começo você vai me ajudar em oração? Amém. Você crê que neste momento os demônios, os nossos adversários no mundo espiritual querem que essa palavra não prospere? Porque é a palavra que vai trazer o conhecimento para você. O diabo não gosta disso.
Ele não tem prazer de um crente prosperar, mas nós já estamos quebrando tudo aquilo que Ele preparou nessa noite no nome de Jesus, amém? Vamos lá então. Seguir o caminho do amor, exercer os zelos dos dons, contudo, especialmente o dom. Ai, glória a Deus. Principalmente o dom de profetizar. Vamos orar. A Bíblia está dizendo, principalmente, vamos abrir as janelas, né, do entendimento agora para que o Espírito de Deus possa atuar. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, toda adoração é para Ti. Quebramos todos os altares neste momento, Senhor, que possam impedir, Senhor, de nós recebermos a palavra profética neste local. Pai, todo o esfriamento, tudo aquilo que o diabo planejou, toda a guerra que ele planejou para que o teu servo ou a tua serva não receba uma palavra nesta noite, a palavra vem do teu trono de glória e está liberada para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus, glorificar. Eu não sei o que está pegando na sua vida, mas eu sei que tem algo profético de Deus nessa noite para a tua vida, como teve para Elias, como a palavra está dizendo. Há uma profecia neste local para a tua vida, é algo para você receber, é para você tomar posse no nome glorioso de Jesus. Eu creio, Deus. Glorifique bem alto. Se você quer receber, se tem algo impedindo de você receber as promessas, neste momento você fala assim: Deus, eu tomo posse dessa profecia, eu agora me coloco como servo, como teu servo, Deus. Nada vai impedir de eu receber, nada vai atrapalhar tuas promessas se cumprirem em mim. Diga nisso, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, cheio isso. Renova os teus filhos. Talvez você está desgastado, talvez você está desanimado, porque é necessário ser renovado. E neste momento Deus te renova, Deus te põe para cima, Deus te enche com o Espírito Santo. Essa é a guerra, essa guerra de aquecer o nosso coração com as promessas de Deus. O inimigo tem esfriado, mas eu quero dizer: Tu és o sal da terra, Tu és o sal da terra, aquele que conserva as coisas no devido local. A semente está em você, a palavra está em você. Não vai ser derrotado, a palavra permanece em você. Você é mais do que um campeão, diz a palavra, porque o Senhor está em ti agora, neste momento. E o diabo é o acusador. Ele tem te acusado, te jogado para baixo, te enterrado, dizendo: tu não vai receber nada. Mas nessa noite, baseado no que diz a palavra do Senhor, tu recebes em nome de Jesus. Podei-vos assentar. Querido, é tão importante, eu quero que você vá a 1 Reis, capítulo 17, nós vamos falar exatamente de um profeta. O capítulo 17 vai falar de Elias. 1 Reis, capítulo 17, aonde surge um confronto, e nós podemos nos colocar assim diante de uma situação: será que há um impedimento para me receber a palavra? Talvez você entra dentro da igreja e fala assim: por que está demorando? Por que está tão complicado? Eu quero te dizer, Elias viveu um tempo desse, mas o segredo de Elias, no capítulo 17, e eu quero que você me acompanhe, tem segredos nas escrituras. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. O diabo quer realmente matar a profecia que há em você. E a Bíblia diz, no capítulo 17, que Elias recebe uma palavra do Senhor. E diz assim: num tempo de escassez, Elias habitava em Gileade e declarou: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que sirvo como no nome de Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto 17:1, exceto mediante a minha palavra. O profeta recebe algo
de Deus, que era o povo da promessa, um povo que recebia sempre de Deus o mar aberto, tantas promessas, alcançaram vitórias com Josué. Mas chega nesse capítulo aqui, vem uma profecia dizendo para eles, para o povo de Israel, que iria viver um tempo de escassez. Por isso é necessário ter a compreensão da palavra de Deus, ter a compreensão de como é enfrentar uma crise, como é enfrentar uma dificuldade, é não ter medo dela, não ter medo dos acontecimentos, é saber que verdadeiramente Deus está te guiando. Pode glorificar o Senhor por isso? Você não está nas mãos dos homens. Você pode dar mais um glória a Deus por isso. Você pode glorificar o Senhor, porque se eu pregar aqui de acordo com os homens, eu vou massagear você, e você vai voltar decepcionado para a tua casa. Mas se você entender que a palavra que está aqui está te cortando aí, vai mudar a sua vida. Vai mudar de uma maneira extraordinária a tua vida. Porque Elias estava aqui dizendo para o povo que haveria uma crise, falando para Acabe e Jezabel, que eram os reis de Israel: durante 3 anos não vai chover, porque Deus decretou, não vai chover. Porque o povo estava andando de forma errada, e Deus falou: não vai chover, vai ter seca, carestia. Vamos procurar outros deuses aí para ver se resolve. Era 3 anos para o povo procurar Deus, e 3 anos o povo não procurou a Deus. O povo se afundava em buscar Baal. É mais ou menos assim como pode acontecer comigo, com você. Estando dentro da igreja, vivendo, mas não buscando as promessas. Elias estava dentro da promessa. Por quê? Por que Elias estava dentro da promessa? Porque Elias que recebeu a voz de Deus. Posso dizer algo para você? Você tem recebido a voz do Senhor no teu coração? O segredo de vencer a crise é quando a voz de Deus ecoa no teu coração, dizendo: ai, vai haver crise, mas eu serei contigo. Haverá crise, mas mesmo que elas queiram te afundar, eu estarei contigo. Haverá crise, mas elas vão tentar te queimar para dizer que você está sozinho, mas Deus é contigo. Está te queimando, está te queimando, está te queimando. Isso é as promessas, glória a Deus. Rei Xerai Suricantanas, Ixai Xurias. E Elias disse isso e só andou, só disse. Mas ele carregava o quê? A promessa. Nisso a Bíblia fala que nesse tempo Jezabel e Acabe, rei de Israel, rei como Davi, rei, tinha feito uma aliança. E aqui vai um alerta para mim e para você. Dentro das profecias, dentro de você estar dentro de uma igreja, dentro de você viver um tempo profético, porque eu vou estar falando de tempo profético, para viver um tempo profético, você não pode ser só conhecedor da letra. Você tem que conhecer o que o Espírito de Deus fala. Porque foi assim que Jesus falou para aquela mulher que estava naquele encontro que ele tem: mulher, tu me conhece? Aquela mulher que estava eu sou a fonte. E Jesus disse para aquela mulher samaritana: eu sou a fonte. Aí estava o profeta e a mulher começou a despertar e entender que ali havia uma fonte, porque ela entendeu a profecia, a profundidade. Porque Jesus falou para ela: mulher, nós não estamos discutindo aqui sobre qual é o monte melhor, mas a questão é a água que você tem que beber. Eu quero te dizer, preste atenção no que eu quero te dizer. Qual a água que você tem bebido? Da incredulidade? Qual a água que você tem bebido? Que você lê as Escrituras e parece algo muito importante, mas às vezes eu estou falando para mim, para você, estou pregando para mim. Porque Israel viveu na profundidade de servir a outros deuses. Largou o Deus verdadeiro para servir a Baal. E Baal era um Deus que trazia fertilidade. Deixa eu perguntar para mim, para você. Por que profecia para os dias de hoje? O que nós queremos em termos de servir a Deus? Naquela época o povo foi atrás dos cultos, que havia cultos sensuais, onde as mulheres dançavam, se insinuavam. Havia cultos onde havia prostituição no altar. Era prostituição
prostitutas e prostitutos. Israel se interessou por isso. Era o jeito do diabo trabalhar fazendo. Vamos trazer ele para uma aliança mundana. Vamos trazer ele para um contato mundano. Eles estão em Israel, mas vamos infiltrar com as nossas propostas. E Jezabel fez a cabeça de Acabe. E quando fez a cabeça de Acabe, ela conseguiu jogar tudo aquilo que era sujo dentro de Israel. E se você for olhar na profundeza, o povo largou a Deus e começou a se aprofundar nas coisas de Baal. E aí vai matando a profecia. O que é matar uma profecia? Quando você começa a ver que a igreja tem uma identidade igual ao do mundo, o diabo tem interesse de matar o lado profético. Porque como é que nós vamos buscar a verdadeira adoração? Ela só está no Senhor. Não está naquilo que o homem cria com as suas próprias mãos. Aquilo que o homem tenta fazer, aquilo que o homem tenta organizar com as suas mãos, não interessa para Deus. O que Deus está interessado, posso dizer assim, é no teu coração, como é que ele está pulsando para adoração nessa noite. Você está pulsando para adorar a Deus de verdade, de todo o coração, de todo o teu sentimento. A palavra diz que no capítulo 18, no versículo 1, encerra o tempo e Deus resolve falar com o povo com um confronto. Simplesmente Deus falou assim: Elias, fala agora, sobe para falar para Acabe que vai chover. Que os deuses que estavam ali não arrumaram nada. E você só diz para ele e marca um confronto com ele. Era assim que Deus falou com Elias. A profecia estava em Elias. Elias nesse tempo foi sustentado por Deus, foi alimentado, ele bebeu água da fonte. Estava a crise, a escassez estava, faltava água para todo lado. Né? O que eu estou querendo dizer nisso? Vai ter crise sim, irmão. Mas se você quer viver como Elias, quem vai te sustentar é Deus, amém? Amém. Serve isso para você? Amém. Serve Deus sustentando você? Amém. Serve Deus sustentando e guardando você? Amém. Mas o que acontece? A Bíblia fala, e aqui nós vamos ver, será que realmente o diabo tem interesse em matar a profecia? Será que verdadeiramente é real isso, pastor? Você está com a tua Bíblia aberta? Capítulo 18? Bem abertinha mesmo? Vamos ver o que surge então. Olha que pensamento maligno que é esse. Versículo 4. Versículo 4. Jezabel estava exterminando o quê? Os profetas do Senhor. Os profetas do Senhor. Vamos matar. O plano de Jezabel era mata os profetas. Mata, porque matando extingue a profecia, não tem vida dentro de Israel. Mata a profecia dentro da igreja. Mata os dons espirituais. Não vai ter vida dentro? Dentro de onde? Igreja. Se você não tiver avivado, não é pastor Evaldo que vai arrumar, né? Qualquer irmão Hélio, nós vamos ter que estar afinado, em concordância com as profecias, vivendo, falando, não, peraí, Jezabel quer matar os profetas. Então o diabo quer matar a profecia que é na tua vida, que você vai ser guardado por Deus até o final, e às vezes ele tem dito para você que você vai passar fome, que você vai viver na miséria, que você vai ser largado. Será que é isso? Tenta matar a profecia. Você está entendendo como é que o inimigo trabalha? Você está entendendo como é que é a voz do inimigo? Você vê como é que ele tem interesse de exterminar algo que Deus criou no teu coração? Você sabe o que Deus criou? A palavra ela tem que viver em mim. Ela não pode ficar só no livro. Ela tem que viver em mim. Se ela vive em mim, eu tenho como combater os dias maus, a Bíblia diz, amém? Eu tenho como viver os dias maus. E não estou ensinando o povo, porque a Bíblia diz, Jezabel falou assim, extermina e matou. Ele estava matando. Tanto que Deus teve que guardar os profetas e alimentar com pão. E nesse tempo aqui, Deus fala para Elias, eu quero que você marque um encontro então com Acabe. Mas eu quero te dizer, será que Deus guardou algo para os nossos dias? Vamos analisar.
Será que tem versículo? Preste atenção que eu quero que você saia daqui contente. Se discute muito a questão do crente hoje. Se discute e fala demais em momento de escassez. O crente não tem que ficar preocupado com isso. O crente de verdade não, porque Elias mostra. O crente que vive na unção do Senhor, ele está guardado debaixo das mãos poderosas do Senhor. Amém. O inimigo pode tocar ele? Ele pode atravessar uma crise, como estava ali, together, ali junto. Elias junto com a crise, mas Deus junto com Elias. Está me entendendo? Se você está junto com Deus, a crise tem que ir embora. Se você não está junto com Deus, a crise fica em você. Está me entendendo? A palavra para sair correta no nosso coração, Deus em nós vencemos a crise. Está entendendo isso? Se Deus não está, eu posso ser um crente, mas Deus não está em mim. Eu estou em crise. Aí eu sou uma pessoa em crise. Então, se eu estou em crise, a palavra que eu preciso buscar é a palavra de Deus, que eu perdi ela. O diabo roubou ela de mim. O diabo tentou arrancar. Então, por isso que a Bíblia ensina que os últimos dias precisa de entender o que é a revelação do Senhor. E eu quero que você entenda o que diz as Escrituras em Atos, capítulo 2. Eu quero que você acompanhe o que diz as Escrituras para nós. Você crê em profecias ou não? Amém. Você crê que você é um profeta? Não, quem serve a Deus tem a profecia dentro dele, né? Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas de novo nasceu. Quer dizer que Deus está falando, quer dizer, nos últimos dias a igreja não pode esquecer do que Deus falou. Nos últimos dias a igreja não pode esquecer. Quando vier a crise, ela tem que profetizar: Deus, Você é o Senhor da minha vida. Deus nada muda. Os sinais que estão aí, que estão afetando as pessoas que não creem em você, no Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas. Eu quero que o Senhor me revista, porque diz assim, né? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão o quê? Visões. Uma igreja que enxerga, que entende o que é Deus. Uma igreja que se baseia só naquilo que está escrito. Vive aquilo que Deus propõe, aquilo que Deus coloca como vida. E os velhos terão sonhos. E sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles quem? Aqueles que profetizam. Mas se eu disser assim, Deus, me roubaram, Jezabel roubou a palavra do meu coração, Jezabel me assustou dizendo que ia me matar, Jezabel me enganou porque eu olhei para onde não devia, Jezabel com ensino fraudulento me enganou, porque muitas vezes a gente recebe ensino fraudulento, que começamos a ter um coração incrédulo. Como é que nós vamos viver as experiências maiores com o Senhor se nós temos um coração que não gera fé, que não gera aquilo que a Bíblia fala que precisamos gerar? Como é que nós vamos dizer mesmo que eu não estou vivendo um tempo de alegria, mas eu creio que a alegria virá pela manhã mesmo, que o choro está aqui hoje, mas eu creio porque a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu creio, eu tenho que crer no que a Bíblia diz. Eu tenho que fazer a ponte para chegar onde que Deus quer que eu chegue. Porque a Bíblia diz que o que aconteceu nos primeiros dias dos 3 anos de seca, Elias estava lá. Aí ele perguntava a Deus, como é que é agora? Se vai ter seca, como é que é? E eu vim para ti, eu era profeta, e agora os profetas estão sendo perseguidos. Deus falou assim para ele, Elias, eu te sustento. Vai para um lago, lá eu vou te dar carne, água, o que você precisa. Você entende que é isso que uma mente natural não consegue absorver isso aí? Você entende que uma mente, se falasse isso para uma pessoa comum, falar, vai lá,
Escute o que eu vou dizer. Se isso não é, às vezes para a gente analisar e falar assim, mas como é que Deus manda um homem se dirigir para um lago e vai os corvos? Parece, o que parece você? Parece uma coisa assim, que é uma brincadeira isso de Deus? Não. Isso está nas Escrituras. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Exatamente para provar para você como é que Deus vai trabalhar. E Elias passou no primeiro ano de seca, venceu os 3 anos, e agora ele que tem o direito de chegar para dizer para Israel: eu anuncio para vocês que vai ter chuva. Ele foi em primeira mão que disse para Israel. O profeta de verdade disse em primeira mão para vocês: vai ter chuva, mas vai ter confronto também. Vai ter agora que mudar tudo. Sabe o que a Bíblia diz? É que nesses últimos dias vai ter um derramar de quê, meu irmão? O que a igreja precisa? O que aqui está escrito na igreja, né? De Atos, que foi uma igreja que começou dentro de uma luta terrível. E Deus traz essa promessa, uma promessa espetacular de mover. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem entendimento quando Paulo está preso, e ele tem marca de açoite, e ele consegue glorificar o Senhor cantando? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que aquele homem estava vivendo naquele momento? Só é possível quando alguém tem algo profético dentro dele. Sai do comum para o sobrenatural, diz a palavra. Sai do mundo aqui comum para ir para o mundo que Deus quer que a gente enxergue. Mas hoje, né? Se você for olhar bem, vamos analisar. Elias teve essa luta. Deixa eu perguntar para você. Você entende que a luta é contra os dons da igreja nesses dias? O que é dom da igreja? Extinguir. Você chegar aqui, chega uma irmã, que é a irmã Lourdes, ela chegar, junto com a irmã Cirleia, eles orarem, e Deus começar a encher, e o gozo é tão grande, e começar, os lábios dela ser tomados como Ana, e começar a achar que está embriagado como Ana, e começar a dizer em palavras espirituais como aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Sair daquele ritual que a igreja está tão certinha, mas não está chegando, alcançando nada de Deus. A igreja tem que ser mais ousada nesse sentido. E não tem que ter... mas o que você é? Se perguntar para você, o que você é? Você vai responder: sou bem comportado, falo bem das escrituras, falo, mas não vem pedir para me gritar, orar em voz alta, esse negócio de dons. Não é para mim, né? Eu não quero isso. Porque eu já vi muito escândalo. Como é que fica a igreja? Como é que fica Jesus do céu? Como é que fica nós dormindo e deixando o nosso adversário atacar? Ele estabelecer farsa dentro da igreja. O pecado pode dentro da igreja. Jezabel deixava, o pecado podia. Profecia certa não. Jezabel não, tudo que é certo tira todos os formas, vamos afastar. Porque para a gente ter o nosso culto a Baal, tem que tirar tudo, porque atrapalha. Porque eles são muito espirituais. Elias tem muita visão. Visão atrapalha. Visão de Deus, você está entendendo o que é isso? Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Estabelecer uma adoração falsa. Deixa eu explicar para você. Sabe o que é estabelecer uma adoração falsa? É tirar a verdadeira. Porque as igrejas são mecânicas, não são espirituais. Estou falando isso, em geral, a elaboração que havia naquela época é a mesma de hoje. Eu sempre digo que o diabo muda os personagens, mas ele põe o mesmo contexto da história. Sabe o que a Bíblia diz? É como eu tenho que ter um comportamento de adorador. Como é que eu vou ser profético? Como é que eu vou cuidar da minha vida espiritual? Como é que eu vou viver para Deus? Eu não quero que seja extinta a profecia dentro do meu coração. Eu vou crer em quê? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, sem medo de errar. Quem não tiver as palavras do Senhor, vão morrer nessa época. Porque conheceram a Deus, mas não viveram as promessas. Sabe o que é morrer? É você saber de uma coisa boa, mas não tomou posse dela.
teve um encontro com as coisas boas, não teve, né, satisfação com as coisas que Deus preparou, que Deus, né, quer realizar conosco aqui, a gente ter uma experiência forte com Ele aqui, é confiar nele plenamente e ter um coração para desafiar os problemas que aparecem na nossa vida. Deixa eu dizer para você, olha para a Bíblia e você vai entender. Toda a circunstância que rodeava o servo de Deus, quem livrava era Deus. Dá uma glória a Deus aí, por favor. Quem já foi aqui? Quem já foi? Quem já teve um livramento grande do Senhor? Glorifica o Senhor. Foi grande esse livramento? Foi de morte esse livramento? Teu Deus mudou? Teu Deus mudou? Eu estou perguntando. Teu Deus, ele desapareceu nos dias de hoje para você? Ele não existe hoje, ele não está fazendo milagre nos dias de hoje. Eu quero te perguntar. Se ele está fazendo milagre, então glorifique Ele. Exalte a Ele se você quer a vitória. Glória a Deus. É a palavra do Senhor. Eu creio que nesse tempo aqui vai ter muito crente morto. Vai ter muito crente morto. Estou falando porque Israel cultuava Baal, era crente morto. Pode dizer para você? Eram 450 profetas de Baal, mais 400 de Jezabel. Um grupo de obreiros poderosos. Era uma igreja só de obreiros. Imagine. 850 só obreiros. Mas a nação cultuando a Baal. Imagine que culto que era aquele. Você já imaginou? E eles faziam isso. E Elias aparece para enfrentar. Imagine a proporção. Elias entrando em Israel, estava lá os obreiros de Acabe, de Jezabel. Ele entra na cidade e todo mundo naquela festa toda, entra um homem só. Por isso que a gente canta, né, vivendo o tempo de Elias. Porque Elias só podia confrontar aquela situação se fosse um homem realmente, né, ligado ao Senhor. Então a igreja é a mesma coisa. Deus não está chamando para a gente prestigiar, né, o culto simplesmente para prestigiar. Não, Deus quer saber como é que está a intensidade de adoração sua, para você enfrentar os Baal dos dias de hoje, para enfrentar os problemas dos dias de hoje. Porque o que diz a palavra do Senhor, não precisa abrir não, estava lá, depois se você quiser ler na tua casa, 1 Coríntios capítulo 34, versículo. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar, e não proíba falar em línguas. Busque. Peraí, quem tem pregar, me escute aqui. Quem tem pregar no dia de hoje vai buscar viver um tempo profético com Deus. Aí você vai entender. Quando você estiver orando, vai aparecer assim, na luta. Baal vai aparecer e falar assim: não larga disso, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, vai vir a palavra, continua profetizando. Senhor é Deus na tua vida. Senhor é Deus na tua vida. Continue profetizando. Não chegou ainda, mas profetiza. Ainda está no tempo de seca, profetiza. Não chegou ainda, porque vai chegar a hora que Deus vai anunciar. Agora está chegando a chuva. Então o que eu quero dizer? Dedique o teu tempo para profetizar o que diz as promessas do Senhor para a tua vida. Amém. Não vai procurar no vizinho, não vai procurar em ninguém. Vai procurar na palavra do Senhor o que ela está dizendo. Vai procurar na palavra do Senhor. Você acha que alguém vai ensinar no tempo que vai ser um tempo de apostasia, onde muito crente vai largar do Senhor? Isso que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Não adianta querer mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vai ter gente abandonando ao Senhor, gente não aguentando culto frio dentro da igreja, gente não aguentando irmandade dentro da igreja, gente não aguentando nada dentro da igreja. Por quê? Baal vai querer fazer o coração de cada um. E aí, se eu não buscar minha individualidade com o Senhor, se eu não buscar meu tempo com o Senhor, se eu não buscar as profecias do Senhor, a ruína sabe aonde? Sabe onde que o ataque vai? Você sabe onde que o ataque vai? Eu tenho ensinado. O ataque não vai. A igreja é só um lugar de reunião. Vai para a tua casa, vai para o teu trabalho, vai para as tuas finanças, vai para o teu relacionamento. É ali que Baal começa a fazer a festa. Ele quer convidar todo mundo aí para ser destruído. Mas se você está na torre, se você está vivendo as promessas do Senhor, como diz, se você está em dedicação, o que você vai dizer nessa hora?
Quais são as palavras? O que soar de errado na tua vida? O que você deve fazer, irmão? Tem gente que fala assim, olha aqui, presta atenção. O diabo está ali coroando você com um monte de coisa errada. Ele põe coroa, ninho, ele põe ninho, deixa crescer o ninho. E o crente não fala nada. E o crente fala, será que isso tem que acontecer na minha? O ninho vai crescendo, a preocupação é maior. Mas quando você diz assim para ele, escuta, isso, eu te pergunto, se isso está nas escrituras, está repreendido no nome de Jesus, está escrito isso? Está escrito isso? Quem disse isso? O próprio Jesus. E por que crente convive? Porque está perdendo discernimento. Porque está perdendo a unção da palavra. Está aprendendo como repreender. Antigamente os crentes vinham para... Agora se fala muito a graça. A graça é fundamental. Claro que a graça... Mas e a guerra? Aonde que está? Se eu não entender a guerra, como é que eu vou entender o que é o amor de Deus? Então aonde que eu tenho que me posicionar? Eu tenho que me posicionar nas promessas. Vamos para Romanos capítulo 12, por favor. Capítulo 12, versículo 6, o que diz a palavra? Preste atenção, isso é tudo que eu estou falando para você de 12:6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi? Ninguém fala de usar isso, os dons da graça, né? Se alguém tem um dom de profetizar, faz o quê? Use na proporção da sua fé. Irmão, tenta você pegar esse versículo, medita pelo menos essa semana toda. Na proporção, use os dons de profetizar de acordo. Se a tua fé é pequena, você não vai profetizar. Paulo está dizendo isso. De acordo com se a tua fé, por isso que você tem que profetizar e crer naquilo que foi e falar, não, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu não. Aonde Paulo está ensinando assim, se dedicar. O que a igreja faz? É acontecimento. Isso tem que acontecer. Os crentes estão assim, isso faz parte. Não menciona que tem um inimigo, não menciona que tem recurso para você combater, que tem versículos para você entrar na guerra, para você orar. O que é orar? Não adianta você ter um devocional. Deus, tu és amado. Deus é adorado. Mas na hora da tua luta, você não quer saber só da adoração. Ele tem que ser entronizado, por isso que a gente vem. A entronização, para você entender, com Israel, era um tom de agradecimento. Adorar era fazer sentido de reconhecer Deus como o único Senhor. Mas chegava um ponto que Israel fala, Senhor, como Davi fez, ele pedia a Deus, Senhor, me livra dos inimigos. Será que você não tem inimigo? Claro que tem. Será que você não tem adversários? Claro que tem. Será que você não tem problema? Claro que tem. E como é que você vai guerrear isso? Com as palavras que Deus deixou, com as profecias. Enquanto eu estava aqui, Deus falava assim, para o próximo culto eu quero que você pregue sobre cura. Eu falei assim, misericórdia. Mas, vamos lá, Senhor. Agora, eu sei que tem servos aqui que pode ser usado em dom de cura. Como seria bom se tivesse aqui, e tem irmãos aqui que estão em dificuldade, Deus se levantasse uma pessoa ali, ó, com dom de fé, e chegasse naquele irmão que está numa tribulação total e falasse, olha, é de Deus. E aí você vê um testemunho na vida daquele irmão de verdade, você está precisando ouvir a voz de Deus. Aquele irmão levanta e fala assim, filho, escute o que eu vou te dizer, talvez Deus esteja até falando com você. Filho, eu sei o pedaço e a estrada difícil que você está vivendo. E eu sei quantas pedras você já pisou e machucou o teu pé. Mas
Está quase chegando, não para não. Eixelamassuri. Quando você chegar lá, a chuva de bênção vai cair sobre a tua vida. Glória a Deus. Te ajudei. Se tivesse isso, né? Você vem para o sermão. Sermão, me fala, me ensinei. E lógico que tem que ter sermão. Não sou contra sermão. Mas eu tenho que ir em favor do que a Bíblia me chama a atenção. Né? Se alguém profetizar, use o dom de profetizar segundo a sua fé. E se eu não tenho fé, pastor? Começa a orar, Deus me dá fé. Me dá fé para crer, porque eu estou muito fraco. Ore no sentido correto. Ore com discernimento. Ore com sabedoria. Porque você não pode pegar a guerra, porque o diabo quer destruir a tua vida. Quando nós voltamos para casa, eu sempre tenho pregado isso. Quando você volta para casa, você é um indivíduo. Um indivíduo, aqui todo mundo conhece, mas quando você volta lá é o retrato. É o meu e seu retrato da vida. E lá você vai chorar as mágoas. Com quem? Com o Senhor. Lá você vai falar o que acontece. E é por isso lá que você tem que pôr teu coração. Né? É lá que você vai ter que usar a tua fé. É lá que você tem que ter o teu tempo com o Senhor. Tempo profético. E não aceitar retaliação na tua vida. Porque tem que vir um consolo. A Bíblia fala, deixa eu explicar para você. Tem crente que não entende. Deus falou que Ele vai pôr um consolo dentro de nós. E quando você não alcançar, é que você está preocupado. É que você está ansioso. E aí você vai entender, eu quero descanso para mim. A guerra desses homens era que o consolo de Deus chegasse. Quando o consolo de Deus chega, é a profecia confortando o teu coração. É a profecia falando. E aí você vai entender a caminhada que você tem que seguir. Fé é isso. Aí você fala assim, Deus, o Senhor me marcou. Eu estava tão para baixo, Deus. Mas quando eu resolvi aqui na minha casa, ou às vezes até no teu carro, ou qualquer lugar, mas você resolve que você quer algo de Deus profético. Não é desculpar, não, porque eu tenho que viver. Não, você não tem que viver no masoquismo. Você não tem que viver no sofrimento. O sofrimento faz parte da estrutura, sim, nossa. Mas você tem que buscar o consolo, o conforto. Por mais que o teu corpo estiver afligindo, o consolo de Deus é maior. Você pode glorificar o Senhor. E quando o consolo de Deus é maior, você atravessa os problemas sem você perceber, porque Deus está contigo. A palavra do Senhor está contigo. Quantas das vezes nós estamos desanimados na jornada? E aí eu quero te dizer, né, que a Bíblia diz, voltando para a 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Abadias anuncia o confronto no capítulo 18, versículo 16. Então foi o Abadias encontrar com Acabe e ele disse: encontrei Elias e ele quer marcar um encontro. Posso dizer uma coisa interessante aqui, que o texto, Elias se pronunciou, mandando um recado para ele. E você pensa que Acabe teve medo? Muitas das vezes você acha que o inimigo tem medo de você? O inimigo não tem medo, não. O confronto vai vir mesmo. Acabe falou assim, eu vou ao encontro dele. Acabe já estava vivendo um lado mais complicado, né? Foi o pior governante de Israel. Mais comprometido em todos os sentidos. Ele e sua esposa. O casamento mais complicado que a Bíblia fala. Um casal desqualificado ocupou um lugar em Israel para tentar matar os profetas, para tentar matar a profecia, para tentar extinguir a palavra de Deus. Era essa a intenção do nosso adversário. Aí Elias vai ao encontro, porque Acabe fala, e Acabe chega assim dizendo para ele:
Tu és um perturbador, hein? Olha, tu és um perturbador. Olha, e às vezes o diabo vai dizer isso para você, viu? Você está querendo servir a Deus e ele vai te afrontar. Fala assim, não adianta você se levantar, você já perdeu, viu? Foi assim que Elias entrou. Elias entrou e já foi confrontado. Deixa eu dizer algo aqui para você. Não tema o que o homem pode dizer, amém? Maior é o que está do que o que está aonde? Você lembrou disso? Se o desemprego está batendo, eu estou falando aqui para você entender. O pastor Evaldo fala de crise, mas fala de direção para você vencer a crise. Fala de preparo, fala de conhecimento bíblico. Porque as pessoas vão se perder porque não têm o conhecimento de Deus, a Bíblia fala. Eles vão morrer porque não vão enxergar, né, o que Deus colocou nas Escrituras. E o diabo está querendo tirar isso de nós. E Elias falou assim, então tá, vamos reunir. Nem vou discutir com você, cara. Chamou de perturbador. Nós vamos para o Monte Carmelo. Lá nós vamos entender quem é Deus. Qual é o Deus verdadeiro? A Bíblia está dizendo, profecia contra aqueles que querem matar a profecia. Acabe queria matar, Elias queria vivenciar o lado profético, o tempo profético. Por isso fala, é tempo de Elias. E a igreja carrega o tempo de Elias. A igreja é profética. O problema é quem não está entendendo a mensagem que Elias fez para aquela época e que Jesus trouxe para a igreja. É mesmo? Olha para a igreja que Jesus fundou, você vai entender que a igreja era viva. Era uma igreja que avivou a época. Nesses tempos, você não precisa ter medo. Né? Se você olhar, em todo tempo que houve problemas, onde que a escassez veio, estava lá os profetas juntos, a profecia estava junto. E por que nós estamos com medo? Por que Jesus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã? Por que Jesus disse isso? Porque sabia que você se preocupa. Eu e você não nos preocupamos. E não tem nada de... Agora o problema é se preocupar e não estar fundamentado nas promessas. Esse é o problema. Passar por uma palavra que vem de aflição, o próprio Jesus diz, fala assim, no mundo tereis aflição. Mas o próprio Jesus continua, se ele parasse por aí dizendo, no mundo tereis aflição, a frase não estaria completa, né? Mas ele diz, tem bom ânimo. Eu venci. A profecia ela se completa. Agora o que o crente faz? Quando vem a adversidade, ele não fabrica o bom ânimo. Ele fabrica o desânimo. O desânimo fabrica a incredulidade. Onde a incredulidade não nasce a profecia. Não nascendo a profecia, não se chega no lugar que Deus quer que chegue. É isso que eu quero que você entenda o que diz a palavra, dentro da seriedade bíblica. Dentro do preparo para os dias que nós estamos vivendo. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo daquilo que a própria palavra do Senhor diz, né? E aí, nós entendemos que aí começa, eles preparam, eles falaram, então agora prepara 2 novilhos, vocês são em maior parte, 850, dá para vocês trabalhar do jeito que vocês quiserem. E a Bíblia fala que eles começam, né, a preparar para versículo 23 do capítulo 18. Deem 2 novilhos e que eles foram para si para esquartejar, deposito sobre a lenha, sem atear o fogo, a Bíblia diz. Sem colocar fogo, a Bíblia diz. A simbologia de fogo representa uma arma que sempre a igreja usou. Fogo representa a purificação. Fogo representa, no sentido, o Espírito Santo, avivando a igreja. E ele isso faz uma proposta de fogo. Fala assim, vou fazer um altar.
E você vai perceber que tem detalhes aqui. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que tem detalhes aqui que é importante. E eles falaram, então vocês preparem do jeito de vocês, porque eles iam preparar o altar. E a Bíblia fala que faz vocês primeiro. E eles começaram a cultuar desde da manhã até meio-dia. E eles fizeram de tudo para ver se eles eram respondidos. Por quê? Por que não vão ser respondidos? Aqui tem um sinal. É claro, tudo aqui que foi alterado em Israel, não ia Deus nunca ouvir. E o acordo que eles tinham feito com o Baal, iam trazer para eles um tempo de silêncio, porque não ia acontecer nada. E a Bíblia diz, vamos lá. No versículo 26. E tomaram o novilho e fizeram pedaços e clamaram o nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, clamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Exclamou: espera aí, será? Preste atenção no que eu vou dizer. Aqui tem um chamado explicando para Israel: que besteira que vocês fizeram. Olha onde vocês foram parar. Aonde vocês foram chegar. Vocês estão dançando aí que nem bobo. Vocês estão aí clamando que nem bobo. Vocês estão aí e não está acontecendo nada. A Bíblia está dizendo isso, não é eu. E Elias falou assim: bom, quem sabe, né? Pode ser que ele esteja conversando com outras pessoas, o Deus de vocês. Imagine, ele sabe que Deus, na mesma hora que você clama, Deus responde. Se você tiver um coração sincero, se você tiver a palavra dentro de você. Mas aqui no caso, como eles tinham feito algo de errado, Deus falou assim: agora vocês vão estar aí. Aí diz que eles continuarem outras pessoas, ele está ocupado com outros negócios, ou viajando, ou esteja dormindo e precisa ser despertado. Será que é um pouco hoje que pode acontecer conosco dentro de uma igreja? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não está vendo o meu problema? Será que Deus não está enxergando o que eu estou passando? O que será que está acontecendo comigo? Por que será que Deus não me atende? Será que tem alguma coisa dentro do teu coração que precisa ser resolvido com o Senhor? Será que é alguma coisa que pode impedir, né? Porque a primeira coisa que tem que entender aqui é que estava tudo errado. E a Bíblia vai te mostrar o detalhe onde está errado. Sabe onde está errado aqui? Que não existia altar. Quando não existe altar, não existe profecia. E a Bíblia diz exatamente. Elias fala assim: vem cá, chama o povo, vem todos vocês aqui. Vem um por um, vem todos. Aí começou todo mundo vir. Todos aqui. Depois que terminou, não deu nada certo lá com o que eles estavam fazendo. Então Elias convocou o povo: chegai a mim. E todo o povo se aproximou e Elias recompôs o altar, reconstruiu. A Bíblia está dizendo que ele reconstruiu o altar. A Bíblia fala que ele refez o altar. O povo tinha que ter. Ele chegou, primeira coisa: está tudo errado aqui em Israel. O que é o medo nosso hoje, irmão? Qual que é o medo nosso dos nossos dias? Exatamente a gente não entender que quando não tem promessa, não tem altar. Você pode clamar, pode xingar. Agora, se você clamar da forma que Elias falou: não, vamos reparar o altar. O que era reparar? Estava tudo fora do local. Eles estavam com o coração voltado para aquilo que não deveria. Eles estavam incrédulos. Então o que eu quero dizer? Avivamento, né? É algo muito importante. Profecia é algo muito importante. E neste tempo que o povo começou
a entender. Aí quando a Bíblia fala que aí estava preparando para o fogo descer, não desceu, né? Mas agora Elias, o homem de Deus, e por isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu sei que tem pessoas que já foram batizadas com os dons do Espírito. Tem pessoas que nunca experimentaram também. Tem pessoas que já viveram momentos gloriosos com o Senhor. Momentos maravilhosos. E eu não quero dizer para você como eu me incluo. Às vezes nós disfarçamos, né? E não é disfarce, é reconstruir o altar. A gente diz, mas a vida está boa. A vida não está boa. A vida não está... Aqui é quando ele chama, vem, aproxima todo mundo. Veja a porrada que vocês fizeram. Olha o altar como é que está aqui, ó. Vocês todos aqui em Israel, vocês não reconstruíram, deixaram isso abandonar. Abandonaram a profecia. Aí vocês deixaram esses profetas da mentira enganarem vocês. Vocês estavam vivendo de modo errado, sem essa profecia. Vocês foram roubados. Agora eu vou reconstruir. E mostrar para vocês que só existe um Deus verdadeiro. Só um Deus que pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Só esse Deus. E nós, como crentes, temos que entender. Não é ninguém que vai ajeitar a tua vida. É você com Deus que deve ter o altar em dia. Um altar reconstruído. Um altar, como diz a palavra do Senhor. Elias escolhe 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó. E tomando as pedras, versículo 32, reedificou em nome do Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta. E ali ele colocou, derramou águas. E ali ele estava preparando para que o fogo descesse. E é interessante que o fogo consumiu aonde estava a oferta, passou aonde estava a água, e o fogo desceu e até na terra ele chegou para provar que o Senhor mandava um sinal da presença dele, um sinal de um altar em dia, um sinal que Deus responde. E o povo ali se volta contra os profetas de Baal para destruir a mentira arraial. Aí se destrói a mentira e se estabelece o culto de adoração verdadeira. É uma história muito bonita. É uma história para o crente dos dias de hoje, quando cantar é tempo de Elias, é viver como Elias, né? Precisamos adquirir essa experiência maravilhosa deste homem, que se tornou um homem que, segundo as Escrituras, foi arrebatado. Ele não provou a morte. Ele foi um homem que teve uma sintonia tão forte com o Senhor. A Bíblia fala, apesar dele ter fraquezas como nós, a profecia estava viva. Ele viveu uma vida, como nós temos ouvido falar muito, de dependência de Deus. O que é dependência para você? O que é depender de Deus? Na crise eu abandono a Deus? Na crise, quando eu aperto, eu ponho Deus na parede? Ou eu produzo fé? O que é que nós precisamos? Porque nós somos seres verdadeiramente que temos necessidade. E quando as necessidades se tornam muito fortes na nossa vida, nós temos a facilidade de fraquejar em muitas coisas. Só que a Bíblia fala exatamente que se a gente vai fraquejar, porque a gente vai ser um cidadão comum. Não vai ser um cidadão que guarda as promessas. Se tem exemplos na Bíblia, e precisamos viver essas experiências profundas com Deus nesses dias, a minha pergunta é, não podemos deixar o que eu quero deixar de mensagem para a igreja? Não podemos deixar que matem o lado profético na minha vida. Deus te chamou para quê? Qual é o lado profético que Deus te chamou?
Eu sei que muitas pessoas já foram paradas na rua, ou paradas em certos ambientes, e alguém incomodou e falou assim: olha, você vai lembrar agora do que eu estou te dizendo. Deus para e fala assim: vem cá, eu vou fazer uma obra na tua vida, você não vai esquecer. E aquele dia você chora, você tem um encontro, você fala assim: não, Deus falou comigo, foi verdadeiramente Deus que falou. E o que acontece? Passa-se os anos, os problemas nos fazem esquecer daquele dia, mas Deus não esqueceu do que Ele prometeu. É nós que deixamos o nosso altar sem Ele estar na posição correta para as bênçãos. Tem que estar lá as pedras, tem que estar lá o lugar da oferta. O lugar da oferta é gratidão ao Senhor. O lugar profético é as 12 pedras que a igreja. O que a igreja representa, a noiva do Cordeiro, para você? Que representa uma vida dentro da igreja com Deus. É tudo. Então eu quero dizer para você, Elias mostrou para o povo. E nessa noite também eu quero que você saia marcado daqui, marcado pelas promessas do Senhor. A Bíblia diz, para a gente poder estar encerrando, assim Deus restaurou a adoração em Israel. Foi uma luta, foi. Mas imagine, querido, para a gente poder observar. A gente sempre fica naquela especulação de quantos homens para restaurar muitas vidas estragadas. A Bíblia fala, né, que para essa questão Deus tinha guardado homens que estavam sendo sustentados, e para esse confronto Deus usou um homem. Será que Deus tem um propósito que cada homem, cada mulher neste local para coisas grandes? Será que Deus tem? Será que você foi escolhido para esse propósito tão maravilhoso para os dias, né, dias do Senhor? Esses dias que o Senhor vai levar a sua igreja. Então eu fico pensando, ser batizado com o Espírito Santo de Deus vale a pena, será? Vale a pena? Chegar para a igreja, por favor, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer contribuir para a igreja? Fique embriagado da tua casa. Queremos um culto das mulheres avivado. Deixa as irmãs, ore pelas irmãs. Deus usar elas, não fique com inveja de quem está sendo usado. Deixa as irmãs ser usadas. Eu não me importo. O servo menor dessa casa ser usado, nem o maior, tanto faz. Importa é ser usado. Dentro do que a Bíblia propõe, do Espírito Santo de Deus. Um culto onde as mulheres possam ter responsabilidade em profetizar e profetizar assim. Dá liberdade para Deus na casa de Deus. Estou falando aqui como um homem de Deus. Estou falando aqui com uma pessoa que sou temente a Deus. Como você é temente. Uma igreja que não pode ignorar os dons que Deus deixou. E a gente se alegrar com aqueles que são adornados, batizados, inaugurados pelo Espírito Santo. E respeitar a igreja que não tem isso. A igreja que não está vivendo esse ano. E orar por ela. Porque isso é Escritura. Isso é Bíblia. Isso é Palavra de Deus. Nós não queremos uma igreja fria. Ore. Comece a se embriagar na tua casa e vem para cá. Para você ser um fogo para queimar alguém que está gelado. Amém? Você quer um louvor maravilhoso? Busque isso. O Espírito Santo de Deus. Quantas vezes na tua casa você ficou cheio do Espírito Santo? Né? E quantas vezes você talvez não compartilhou isso com alguém? A igreja tem que ter essa liberdade, esse amor. Né? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo? E quantas pessoas estão precisando de uma palavra de disciplina? Não é só ânimo. Palavra de Deus. Correção do Senhor. E por isso que eu sempre prego, e a minha base do que eu prego
é sempre trazendo uma palavra de conscientização para as casas, como Josué, para as famílias. Tem que ter profecia, varão, dentro da tua casa. Tem que ter muita profecia, tem que ter altar, tem que ter joelho na tua casa. Tem que ter filhos, né, pensando nas coisas do Senhor. Tem que ter isso. Por isso que eu quero te dizer, a Bíblia fala, eu até anotei aqui, para a gente encerrar. A Bíblia fala deste momento, eu quero encerrar dizendo isso. Eu quero encerrar dizendo sobre o que a Bíblia diz sobre ser inaugurado por Deus. Só para a gente poder ir para casa sabendo. Eu creio numa igreja assim, profética. Eu creio numa igreja que cada um vai ser um vaso. O pastor é um servo. Pode ser até um servo no meio. Não me importo com isso. Mas eu me alegrar me vendo e sentindo que as pessoas estão sendo usadas pelo Senhor. Vamos encerrar então em Atos capítulo 19. É uma passagem muito bonita. Espero que o Espírito de Deus tenha falado contigo. Glória a Deus. Espero que o Espírito Santo isso para a gente poder alicerçar, não é para combater ninguém, não. Capítulo 19, versículo 1. Então, Paulo lhe explicou o batismo por João, que foi o batismo de arrependimento. E ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, Jesus. E compreendendo isso, aqui nós vamos estar falando sobre a questão de ser cheios do Espírito. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo, olha o milagre, ele impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo começou a falar em línguas e profetizar. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo que doutrinou a igreja, que ensinou, impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar. Foram inaugurados, foram tomados e eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vê, é anunciado que houve um batismo de arrependimento. Paulo ele deixa bem claro, para que você entenda o que é a igreja profética. Talvez quem está começando na fé, que não tem essa experiência, pedir: Deus, me enche com teu Espírito. Eu já fui batizado, Senhor. Já tive uma experiência, mas eu quero uma experiência maior. E quem não experimentou isso, deve pedir, deve clamar por isso. Talvez você está vivendo um tempo sofrendo calado, por não entender o que a Bíblia diz. Talvez você está clamando para os outros, mas não está clamando para você. E a Bíblia está dizendo isso. E é isso que eu estou falando, dos renovados. Para nós agora, que já temos essa experiência. Onde está teus dons? Em quanto tempo você tem usado ele na tua casa, levantado as mãos, glorificado e abençoado a tua casa em espírito, dizendo: Senhor, não é? Aquela oração onde que é você tomada, né? Ou você é tomado. Fala: Deus, eu sei que o Senhor está nesse ambiente, eu sei que o Senhor reina nesse ambiente e o Espírito de Deus me enche, né? Isso é ser tomado. Que você seja renovado, que você seja renovado, que você tenha uma experiência, tenha um altar. Eu quero
Neste momento que você inclina a sua cabeça, eu quero orar por você. Quero terminar dizendo, não vou matar as promessas que há em você, porque você é um profeta. Eu posso dizer isso?